Amém. As palmas são para o Senhor. Eu quero saudar os irmãos nesta noite, com a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. O casal aqui que eu não conhecia, sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Os pais do Ângelo também são bem-vindos. A Dani, seu esposo, a Miriam, a Rose, todos são bem-vindos em nome de Jesus. Eles estavam ali rindo de mim, irmãos? Pode sentar um minutinho. Eles estavam rindo de mim ali, eu estava nervosa. Como não estar, É uma responsabilidade trazer a palavra do Senhor. E eu confesso assim que eu não tenho muita intimidade com o microfone. E eu fico nervosa, as pernas tremem, Mas é o Senhor que nos usa como vaso, pela misericórdia dEle. Glória a Deus. Eu venho trazer uma palavra nesta noite, que eu orei ao Senhor, pedi a direção do Pai. E o Senhor me deu uma palavra sobre a mulher encurvada. Eu quero então que os irmãos abram suas Bíblias nesta noite. Em Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas capítulo 13, versículo 10. Vamos ler do 10 até o 13. Quem já encontrou a palavra do Senhor vai se colocando em pé em reverência à palavra do Pai. Lucas 10, 13. Glória a Deus. Aleluia. Desculpa, Lucas 13, 10. A cura de uma mulher encurvada. Podemos ver, amém? Amém. A cura de uma mulher encurvada. Tem algumas Bíblias que falam a cura de uma enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor amado, sou instrumento nas tuas mãos. Fala, Senhor, o que tu queres com teu povo, ó Pai amado. Eis aqui a tua palavra, Senhor. Tu tem liberdade no nosso meio. Espírito Santo, vai sondando os corações, que a tua palavra fique gravada na tábua do coração dos irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. A cura de uma mulher encurvada ou enferma. Imagina só, irmãos, essa mulher aqui, 18 anos, encurvada, com demônios, com doença, não podendo olhar para o céu, não podendo olhar para o Senhor. Mas ela tinha fé, ela ia na sinagoga. Ela ia lá onde Jesus ensinava, onde Jesus estava, porque ela tinha esperança de ser curada daquela enfermidade. Quantos anos, a Bíblia não fala com quantos anos ela ficou encurvada, mas quantos anos ela viveu? 18 anos encurvada. Uma pessoa encurvada, ela caminha. Fabiana, vem aqui, em nome de Jesus. Mulher encurvada. Uma mulher encurvada caminha. Ela caminha assim. Ela olha somente para o chão. Ela não consegue olhar para o céu. Ela não consegue ver as promessas do Senhor. Ela não consegue clamar ao Senhor. Ela não consegue olhar para o rosto das pessoas. Porque é olhando nos olhos que nós temos intimidade com as pessoas. É olhando nos olhos que nós conseguimos nos comunicar realmente, mostrar quem somos. E assim ela andava encurvada. Eu fui uma mulher encurvada. Pode sentar em nome de Jesus.
Aleluia. Eu já fui essa mulher encurvada, que não tinha perspectiva de cura, que achava que o meu mundo tinha acabado. Eu fico imaginando quando essa mulher ia se alimentar, a dificuldade que ela tinha para se alimentar, dificuldade que ela tinha para dormir. Imagina tu dormir 18 anos encurvada numa cama. Essa mulher devia ter muitas dores, ela devia ter muitos problemas, mas ela ia ao encontro do Senhor, ela tinha fé que o Senhor ia me curar. Ela ia até lá, até que chegou o dia que o Senhor disse para ela que ela estava curada. Mas não bastou ele dizer que ela estava curada, ele também impôs a mão sobre ela. Muitas vezes estamos na casa do Senhor desta forma, encurvados, olhando somente para o chão, esquecendo das bênçãos do Senhor, esquecendo da cura que Ele nos deu. Muitas vezes estamos assim, olhando somente para as dificuldades, mas nesta noite eu quero te dizer: olha para aquele que te criou, olha para aquele que te curou, olha para aquele que te chamou. Deixe de ser encurvado, te endireite na presença do Senhor, te coloque em pé na presença do Senhor e olhe para cima, porque a palavra de Deus diz: é lá de cima que vem o meu socorro. Nós não devemos focar nos nossos problemas, nós não devemos focar na nossa dificuldade. Essa mulher, ela podia muito bem ter ficado na casa dela. Eu estou doente, se lamentando. Eu quero a minha vitória, mas eu não tenho força, esperando que alguém vá lá e arranque ela. Não, ela foi para a sinagoga. A sinagoga hoje é a casa do Senhor. É aqui que você vai receber a vitória, é aqui que você vai receber a cura, é aqui que você vai receber a libertação. Muitas vezes a gente está cansado, mas o Senhor, Ele nos sustenta todos os dias. É Ele que aviva a nossa fé. A palavra de Deus fala, né, que a gente tem que andar junto para buscar o reino de Deus, né? E o reino de Deus, ele é tomado por esforço. É uma coisa que eu sempre digo: não é fácil andar na presença do Senhor, mas ninguém disse que ia ser fácil, né? Nós temos que matar um leão por dia. Mas como eu disse para a Fabiana hoje, aconteceu isso, glorifica o Senhor, porque Ele se agrada. Ele peleja por nós quando acontece um problema que aos olhos humanos a gente não tem como resolver. O Senhor vai lá e Ele peleja. Ele vai lá e Ele nos dá vitória. Mas Ele quer que a gente olhe somente para Ele. Ele quer que a gente alcance as bênçãos, orando, buscando, jejuando na casa do Senhor. Jesus ensinava no sábado, numa das sinagogas. E essa mulher, 18 anos encurvada, sem olhar para o céu. Quando Jesus curou ela, ela glorificou o nome do Senhor. Eu imagino assim a felicidade dessa mulher depois de 18 anos convivendo assim. Imagina ela glorificando o nome do Senhor, a alegria que o Senhor ficou, né? E muitas vezes a gente recebe uma bênção e a gente não dá valor. A gente não glorifica o nome do Senhor. A gente coloca tudo na frente do Senhor, tudo na frente das coisas de Deus. A família, os filhos. Nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque sabemos que a vida do Senhor está próxima e que os dias são maus. Não é fácil, irmãos. Olha, é muito difícil. Nós estamos aqui em Águas Claras há 5 anos. Essa aqui é uma terra muito complicada, muito difícil. Mas nós cremos em Deus. Nós não fechamos as portas, nem na pandemia, nem quando era só o Alessandro, eu e a Natália aqui dentro. Nós persistimos, porque nós cremos nas promessas do Senhor. Nós olhamos para o céu e a gente vê que o Senhor tem promessa nesse lugar. E eu quero contar um pouquinho do meu testemunho, né? Um dia eu fui essa mulher encurvada, irmãos. Eu ia contar o meu testemunho sobre libertação, mas eu vou contar meu testemunho de cura. Aleluia. O Senhor me direcionou para o testemunho de cura nessa noite, em nome de Jesus. Eu tenho muitos testemunhos, mas o Senhor quer trabalhar nessa área. Eu, aos 24 anos, irmãos, eu tive insuficiência renal. Era uma enfermidade. Para os médicos não tinha
mais jeito, eu tinha que fazer hemodiálise, eu fazia hemodiálise, eu caí numa UTI, eu fiquei 18 dias entre a vida e a morte, onde os médicos disseram para os meus pais que não sabiam se eu ia sair dali. Eu era usuária de cocaína, meus pais não sabiam, e eu comecei no mundo, saía muito de noite, daí comecei bebendo. Eu tinha uma tristeza tão profunda no meu coração que nada me alegrava. Então eu comecei a beber nas noites, fazendo festa, buscando só as coisas do mundo. Minha mãe estava na igreja, pregava para mim, mas eu não queria saber. Eu dizia, vocês são tudo louco, eu jamais vou para a igreja, eu não quero saber. Eu só queria saber de diversão. Até que chegou uma época da minha vida que o álcool já não fez mais efeito. Eu bebia, já não sentia mais nada. E eu tinha assim uma ansiedade. Eu não conseguia ficar em casa. Algo me tirava, os espíritos me tiravam de casa e me levavam para a rua. Eu queria estar sempre no meio de pessoas. Mas quando eu saía, entrava no meu quarto, eu tinha muita tristeza no meu coração. Eu tinha muita ansiedade. E aquilo ali eu não sabia que Jesus podia me preencher. Porque eu não parava para ouvir. Quando vinham falar para mim alguma coisa, eu não queria ouvir. E não é o tempo ainda também, porque o Senhor ele tem um tempo para nós. Quando é o tempo dele, não adianta. Aconteça o que acontecer, ele vai lá e ele te resgata. E foi o que aconteceu comigo. Aos 24 anos, então, eu usuária de cocaína, comecei usando só para as festas, só para sair de noite, e acabei começando a usar para trabalhar também. Então, Deus me deu muitos livramentos. Eu podia ter sido pega porque eu vivia com várias buchinhas de cocaína na carteira e nunca me atacaram, porque eu acredito que já foi Deus me livrando disso. Porque imagina, se te atacarem na rua, tu tá cheia de drogas, vão dizer que tu tá traficando. Mas não, era tudo para meu consumo. E eu começava só, usava no trabalho, na noite, e assim foi, que eu perdi totalmente a função renal. Eu comecei a ficar doente, eu comecei a emagrecer, e eu fui para o hospital com 24 anos. Fiquei um mês em casa numa cama, eu fedia podre, com 42 quilos. E eu fui para casa da minha mãe e lá eu fiquei num quarto. Uma vez a minha irmã chegou e disse, vamos levar essa mulher para o médico, ela vai morrer. Porque eu não me alimentava mais, eu só vomitava e eu fedia. Mas os meus pais não sabiam que eu usava droga. Meu pai era da brigada e meu pai era muito rígido nessas coisas assim. Quando me levaram para o hospital, eu fui direto para a UTI. E lá na UTI eu fiquei 18 dias. Fiquei 18 dias. Quando eu me acordei lá, eles já tinham colocado em mim um catéter para me fazer hemodiálise. Eu já estava fazendo hemodiálise lá 4 horas. E ali o meu mundo caiu. Eu disse, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Aí eu lembrei que existia Deus. A única que estava lá comigo era minha mãe. A minha mãe orando, a minha mãe fazendo o propósito, a minha mãe ia na igreja, mas ainda não era batizada. E ela fez o propósito, se o Senhor me livrasse, ela iria se batizar. E eu estou no hospital lá internada, fiquei muito tempo. E daí a minha mãe foi lá e se batizou num domingo. E o Senhor foi trabalhando na minha vida. Eu me afastei de todos os amigos, me afastei de todo mundo porque eu não aceitava que eu estava doente. Eu tinha muita vergonha, eu usava uns canos no pescoço que eram enrolados em gases, porque eu tinha que fazer hemodiálise por ali, porque a minha fístula que eles tinham colocado no meu braço ainda não estava funcionando, ainda não estava pronta para ser usada. Aí eu fui para casa da minha mãe. E eu estava bem magrinha, irmãos. Eu estava assim que... E o médico disse, agora tu vai entrar para a fila do transplante, porque não tem, teu rim está parado. Eu fiz o exame, eu fiz uma biópsia do rim e eu não tinha mais nenhuma função renal. Eu não urinava. E aquilo ali acabou comigo. Eu não aceitava. Mas eu comecei a falar com o Senhor. Senhor, se tu existe, me cura.
Me dá uma função renal, me ajuda que eu não fique dependente da hemodiálise, que eu não faça, e que eu não quero fazer o transplante. Porque aonde eu fazia hemodiálise tinha muitos transplantados que tinham voltado para a hemodiálise porque tinham rejeitado o rim. E eu não queria aquilo ali para mim, eu não queria ter que passar por um transplante, ter uma vida limitada. Então eu comecei a colocar a minha fé em prática. Eu saí do hospital, eu fui para a igreja. Fui na igreja da minha mãe. Cheguei lá na igreja, eles oraram por mim, oraram por um copo d'água e me deram. E eles disseram: bota a tua fé em prática, a partir de hoje tu não vai mais passar mal. Porque eu vomitava todo o tempo na hemodiálise, eu desmaiava. E eu não conseguia fazer a dieta que eu tinha que fazer, porque era um limite de líquido que eu tinha que tomar, era muito difícil. E eu era muito jovem, eu não tinha maturidade nenhuma. Apesar de eu ter passado por tantas coisas, eu não tinha maturidade. E aquilo ali, às vezes Deus nos dá um sinal, né, para que a gente aumente a nossa fé. Porque quando eu fui para a igreja, Ele não me curou completamente. Mas Ele fez eu me sentir bem. Através daquela oração, eu me lembro que eu cheguei na igreja e eles disseram: fica aqui de joelho. Eu ajoelhei e eles colocaram a mão sobre mim, os pastores, os obreiros, e ali eles determinaram que eu não ia mais passar mal. Eu continuei fazendo hemodiálise 3 vezes na semana, 4 horas por dia. Os meus braços eram tudo roxo porque eu não parava quieta. E daí estourava as veias, tudo. E eu não fazia dieta direito, mas eu não passei mais mal, eu não desmaiei mais, eu não vomitei mais. E aquilo ali me alegrou. Porque eu senti uma vida a mais em mim. E eu comecei a ir para a igreja todos os dias. A minha igreja que eu conheci o Senhor era lá no centro de Porto Alegre. Era uma igreja que abria de manhã e ia até a noite. Então eu ia para lá de manhã e eu ficava lá. Eu disse: eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus da Bíblia que diz que cura. E daí me deram uma Bíblia. E eu ia para a hemodiálise e levava a Bíblia. Eu lia e eu não entendia nada. Porque quando nós não temos o Espírito Santo, a letra é morta, a gente não consegue, a gente lê. Aí me disseram que eu tinha que buscar o Espírito Santo para me poder compreender o propósito do Senhor na minha vida. E eu dizia lá na hemodiálise: eu vou ficar curada, eu não vou ficar aqui, eu não vou fazer transplante. Eu determinava na minha vida. Deus começou a me dar uma fé tão grande, que eu dizia para eles: eu não vou fazer hemodiálise para o resto da minha vida. Eu não vou ficar aqui e eu não vou transplantar. E daí eu comecei a fazer exames. 5% de função. E eu glorificava o nome do Senhor. Cada vez que o Senhor me dava um pouquinho de função renal, eu ia mais para a oração, eu buscava mais a presença do Senhor, eu queria estar mais dentro da casa do Senhor envolvida. Com 3 meses que eu estava na igreja, eu fui me batizar. Eu me batizei lá em Dois Irmãos, eu não conhecia ninguém, porque não tinha batismo em Porto Alegre. E eu estava com aquela sede, eu precisava me batizar, eu precisava que o Senhor trabalhasse mais e mais na minha vida. Eu fui para Dois Irmãos, eu me batizei. E daí, ali começou o meu ministério. O Senhor começou a me dar função renal até que eu cheguei a 30% de função renal. Os médicos não entendiam o que estava acontecendo na minha vida. Os médicos ficavam, toda vez que eu ia no hospital, eu fazia hemodiálise no Ernesto Dornelles. Como meu pai era da brigada, eu tinha convênio. E daí eu chegava lá no hospital, era aquela reunião de médicos, né? Porque eles queriam entender o que estava acontecendo. Porque eu estava recuperando a vida, eu estava voltando a ter vida novamente. Mas nisso eu abandonei tudo. Eu abandonei os amigos, eu abandonei todo mundo. Eu só queria saber de ir para a igreja, só de buscar o Senhor. Porque se a minha vida dependesse de buscar o Senhor, eu não ia ser impedimento. Eu queria me entregar de cabeça para as coisas do Senhor. E eu comecei. Logo fui consagrada obreira, né? Logo comecei a trabalhar nos hospitais, dando meu testemunho. O Senhor me tirou da hemodiálise. Chegou uma época que a médica disse: Andréia, tu vai ficar sem fazer hemodiálise. A tua função renal suporta, só que tu tem que te cuidar. Irmãos, eu ia para a igreja de manhã,
nos primeiros anos de conversão, eu passava o dia todo na igreja. Porque eu sou muito grata ao Senhor o que Ele fez na minha vida. Glória a Deus. Porque os médicos não entendiam o que era recuperar a função renal da forma que Deus fez na minha vida. Mas porque Ele tinha um propósito. Glória a Deus. Orei muitas vezes na Santa Casa, lá onde as pessoas estavam internadas, e pela misericórdia do Senhor, Ele restaurava as pessoas davam alta, depois eu voltava lá. Amém. Pessoas que estavam lá 2, 3 meses. Eu disse, mas cadê aquela pessoa que não deu alta já? Glória a Deus. Através do testemunho, não porque eu sou melhor que ninguém, mas através do meu testemunho, da minha fé, que Jesus fez na minha vida, as pessoas colocavam a sua fé em prática e começavam também a pedir para o Senhor e Deus operava. Então eu fui essa mulher encurvada, essa mulher que teve uma enfermidade, essa mulher assim que olhava só para o chão, para as dificuldades. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 5 anos. E eu sofri muito, porque minha mãe casou de novo, era eu e minha irmã só. E a gente ficou muito revoltada, a gente foi pra rua. Então, minha irmã fugiu de casa. A gente teve uma vida bem conturbada. E a minha mãe casou de novo e logo engravidou. Então a gente se sentiu meio rejeitada, meio abandonada. E aquele vazio que eu tinha no meu coração, eu achava que a bebida, que a droga ia suprir, mas não, só quem supre é Jesus. Deus. O único que pode tirar o vazio do nosso coração não é o marido, não é a esposa, não é o namorado, mas é só Jesus, é Ele que nos dá alegria, é Ele que nos alimenta todos os dias, que nos faz prosseguir. Eu sou muito grata ao que o Senhor fez na minha vida, Ele me deu muito mais do que eu merecia. Ele tinha a promessa de me dar uma filha, Ele me deu. Porque eu perdi 2 bebês com 7 meses. Eu ganhei com 7 meses e estava no hospital, tudo certo para nascer. Fiz cesariana. A criança nasceu e não resistiu. 2 bebês. Para uma mãe isso dói muito, perder um filho. Eu tinha essa tristeza no meu coração assim. E o Senhor um dia chegou e disse: eu vou te dar tudo que tu perdeu. Eu vou suprir essa tua falta. Levou 15 anos mais ou menos, mas Ele me deu a Natália. E eu achava que eu ia ganhar a Natália das formas naturais, né? Mas não, eu já estava laqueada. Porque o médico disse: não, tu não vai engravidar mais, eu vou te laquear. Porque tu está colocando a tua vida em risco. E a promessa do Senhor não era para aquele tempo. Glória a Deus. Era para o tempo dele. Amém. E já estava tudo planejado, porque o Senhor Ele tem na nossa vida tudo planejado. É a gente que tem que pegar caminhos diferentes, pegar curva. E o Senhor fica ali esperando a gente. E o Senhor prometeu e Ele me deu a Natália. Promessa do Senhor na minha vida. Todas as promessas que o Senhor fez para mim, Ele está cumprindo. Umas Ele já cumpriu. Eu nunca almejei chegar ao pastorado. Mas era propósito do Senhor também. Então o Senhor me deu. Eu tenho muita relutância assim para pegar a palavra, porque eu tenho muito temor. Tenho temor de falar alguma coisa que não é do Senhor. Então eu vigio muito quanto a isso. Mas eu quero deixar meu testemunho nessa noite, né? Para glorificar o nome do Senhor. Se você está encurvado nessa noite, às vezes tu está encurvado, não é nem um problema na tua carne. Às vezes é um problema que tu tem uma depressão, às vezes é uma tristeza, uma angústia, algo que esteja te deixando encurvado. Lança nos pés do Senhor. Olha para o céu. O Senhor Ele tem poder de te colocar em pé, te colocar da forma que Ele quer. Vai vir luta? Vai. A luta é no casamento, a luta é com os filhos. Tem luta de tudo quanto é parte. Mas a diferença é que quando nós estamos com o Senhor, Ele peleja por todas elas. E no final Ele sempre dá vitória. A única coisa que Ele quer é que nós glorificamos o nome do Senhor. A única coisa que Ele quer é que a gente vá lá e testemunhe das maravilhas que Ele tem feito, dos milagres, que a gente pregue a palavra dEle, né, com amor, porque Jesus Ele salva, Ele cura e Ele liberta. E o Senhor tem me guardado todos esses anos. Agora eu fiz 50 anos, eu até brinquei com meu esposo, eu quero uma festa, porque eu não achei que eu fosse chegar aos 50 anos. Eu não achei que eu fosse passar tanto tempo, né? Eu sempre achei que o Senhor ia me dar um tempo de vida para fazer algo para Ele e depois Ele ia me recolher. Mas não, o Senhor Ele sabe de todas as coisas, né? Então a gente comemorou meus 50 anos, né? Porque
anos na presença do Senhor. É, glória a Deus. Muito difícil, muita dificuldade por eu ter sido jovem. Quando eu fui para a presença do Senhor, tinha muitas ofertas, né? Muitas coisas assim que o Satanás apresenta pra gente, que a gente tem que ter muita vigilância, né? Orar tudo ao Senhor, entregar para o Senhor, que Ele nos dê a direção de tudo, né? Agora, se você então tem um problema que está encurvado, alguma dificuldade para caminhar na presença do Senhor, clame a Ele, Aleluia. porque Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. É, amém. Ele tem poder de tirar cada pedra de tropeço do nosso caminho. Ele tem poder de nos fortalecer todos os dias. Nós temos que andar juntos, vir para a casa do Senhor, porque uma brasa sozinha ela se apaga, ela não tem força de continuar. Estivemos ali no sábado numa convenção das igrejas, onde foi tremendo ali. Nós sentimos a presença do Senhor, podemos dançar, nos alegrar na presença do Senhor, sermos alegres e felizes. A gente tem que glorificar o nome do Pai e sermos felizes na presença do Senhor, porque Ele nos dá alegria. Triste era quando andávamos lá no mundo, olhando para baixo, não podendo ver as coisas do Senhor. Hoje tu tem a opção, dobra o teu joelho e clama, que tu vai sentir a alegria do Pai, vai sentir paz. E eu quero deixar essas palavras em nome de Jesus. Se você está encurvado, se você tem uma dificuldade, clame ao Senhor. Vamos passar aqui na frente, vamos orar então. Nesta noite, pastor Alessandro. Aleluia, Jesus, glorificado é teu